aqui é a Maíra, hoje é mais um dia de All About King e hoje a gente vai falar sobre a Torre Negra. A série A Torre Negra é composta por 8 livros. O primeiro livro começou a ser escrito em 1970 e o último foi publicado em 2009, ou seja, 39 anos para ser escrita. A princípio a série só teria 7 livros, mas Stephen King resolveu adicionar mais um na história que ficou entre os livros 4 e 5. Inclusive antes ele sofreu o acidente dele e muitas pessoas ficaram com medo que ele morresse e nunca conseguisse terminar a série. 2 pessoas em seu leito de morte mandaram cartas pro Stephen King pedindo pelo amor de Deus me conta o que acontece, mas o problema é que nem o Stephen King sabia. Então, triste história, as pessoas morreram sem saber. Então os livros são O Pistoleiro, A Escolha dos Três, As Terras Devastadas, Mago e Vidro, O Vento pela Fechadura, que é aquele outro livro que foi adicionado depois e eu não tenho, então eu vou botar a fotinho dele aqui pra vocês. Os Lobos de Cala, A Canção de Susana e A Torre Negra. O primeiro livro, Pistoleiro, foi reescrito e revisado em 2003 pra evitar alguns erros de continuidade. Porque, como Stephen King já falou, a pessoa que escreveu o primeiro livro não tem nada a ver com a pessoa que escreveu o último livro, já que ele ainda era um estudante universitário quando ele começou. Segundo Stephen King, a série A Torre Negra é como se fosse uma obra épica e cada livro é uma parte dessa grande obra que é A Torre Negra. A premissa básica da série é a história, então, do pistoleiro que está atravessando o deserto caçando o Homem de Preto e também em busca da Torre Negra. Essa é a premissa básica da série porque realmente isso é bem o comecinho da aventura. Ainda mais no primeiro livro que você fica sabendo o que ele tá fazendo e você até sabe por que ele tá fazendo, mas você não consegue entender completamente por que ele tá fazendo. E esse personagem faz parte de uma liga legendária de pistoleiros, mas que aparentemente não existe mais porque ele se chama de O Último Pistoleiro. Esse mundo que ele vive tem uma conexão com o nosso, mas ele diz que o mundo dele seguiu em frente. Então as coisas aqui não são exatamente iguais às nossas. A língua que eles falam aqui é algo parecido com o inglês, mas alguns termos são diferentes também. Ele tem umas palavras únicas também, ele tem uma própria linguagem. As regras sociais aqui também, às vezes parece meio futurista, às vezes parece medieval. E até certas noções que a gente tem, por exemplo, de valor nesse lugar aqui, o papel é algo muito caro porque ele é extremamente escasso. Assim como o açúcar. O açúcar é uma droga que as pessoas se viciam. E nesse lugar também tem uns bichos muito doidos também, bem diferentes do que tem aqui. As questões sobrenaturais aqui também são mais evidentes. Aqui você tem realidades paralelas, aqui você tem seres que são como zumbis, seres que são como vampiros, você tem magia e uma infinidade de coisas. Mas ao mesmo tempo você tem referência ao nosso mundo, eles escutam Hey Jude lá também. E você também tem outros ícones da cultura pop. Essa mistura toda é realmente muito interessante. Vocês acompanharam aqui no projeto sabem que em várias resenhas eu falei esse livro aqui tem relação com a Torre Negra. Muito porque existe meio que uma unidade mística entre os livros do Stephen King. Alguns é uma conexão com o personagem, outro é uma conexão com o lugar, outras coisas são eventos sobrenaturais que acontecem e que também são relacionados com a Torre Negra. Tem uma lista no Wikipedia com todos os livros que tem o mínimo de alguma relação com a Torre Negra, eu vou deixar linkado aqui. E eu vou também deixar uma lista de todos os vídeos em que eu falei que o livro da resenha tinha alguma relação com a Torre Negra. Como eu li só os 3 primeiros livros, na verdade eu li o primeiro e o segundo e estou aqui no meio do terceiro. Vou falar da minha experiência de alguém que está começando a série, porque, gente, eu estou no terceiro livro, mas eu ainda estou começando a série. E não é porque ela tem 8 livros e eu ainda estou no terceiro que é o começo. Na verdade, o próprio enredo dos 2 primeiros livros são muito te preparando e fazendo você entender quem que são esses personagens. Então o primeiro livro pra mim é pra estabelecer o personagem do Roland, que é o pistoleiro. É um livro curto, mas impressionantemente eu não achei ele super rápido de ler, porque ele tá lá atravessando o deserto, indo atrás desse homem de preto, e ele tá quase morrendo, e você fica meio cansado, eu acho, um pouco de tanto deserto. Eu não criei uma super simpatia com esse personagem, mas eu entendi pra onde é que ele tava indo e por que ele tava indo, apesar de não compreender a motivação ainda, se vocês me entendem. O segundo livro começa logo depois do término do primeiro, e é uma história em que o Roland vai encontrar companheiros pra dar continuidade, então, a essa aventura até a torre. Então, nesse livro você vai estabelecer mais esses 2 novos personagens. E a história da torre em si não anda muito. E esse aqui, acho que ganhou o prêmio dos livros mais doidos e até um pouco difíceis de acompanhar que eu já li na minha vida. Ele mistura aqui realidades paralelas com experiências de consciência extracorpóreas. Então aqui em alguns momentos eu tive um pouco de dificuldade de visualizar o que estava realmente acontecendo na ação. Os personagens introduzidos aqui são muito interessantes, mas ao mesmo tempo eu tive uma sensação de que a história não estava andando. Eles estavam ali parados, sendo
sendo apresentados. Mas quando eu cheguei no terceiro livro foi que eu senti que as peças do jogo já estavam estabelecidas, já estavam colocadas no tabuleiro, então o jogo realmente ia começar. É claro que ao longo da jornada outras pessoas vão aparecer também, outros personagens vão ser estabelecidos, mas foi realmente aqui que eu comecei a sentir que a história deu uma recheada, assim, começou a ter mais consistência. Muito porque o mundo também se torna mais complexo e você vai entendendo um pouco mais como ele funciona. E o próprio pistoleiro se tornou também mais interessante pra mim. Então, sinceramente, eu só comecei a ficar envolvida nessa história toda aqui no terceiro livro. Então a minha dica é, se você tem interesse em ler A Torre Negra, aí lê o primeiro livro, achou legal, mas ok. Aí lê o segundo, ok também, mas não achou tudo isso, não desista, dá uma chance aí pro terceiro livro, que eu acho que ele é mais encorpado e as coisas estão acontecendo são mais empolgantes. O segundo livro eu já achei melhor que o primeiro, então eu acho que tem muita coisa legal sendo desenvolvida, mas você só consegue ter esse vislumbre um pouco mais pra frente. Mas eu não acho, gente, que essa é uma série que vai agradar qualquer pessoa. A princípio eu até agradaria porque ela mistura várias coisas, aqui ele tem muita referência, ele faz referências a Tolkien, ele faz referências à mitologia de Arthur. Então assim, tem muita coisa legal, ele mistura gêneros, você tem um pouco de terror, você tem um pouco de western, mas ela não é uma história contada de forma linear, ela não, pelo menos até esses 3 primeiros livros, não é uma história cheia de ação, e ele vai jogando os conceitos assim, você fica, oi, pode isso, Arnaldo? Aí depois, mais pra frente, ele vai retomar e te explicar um pouco mais sobre esses conceitos. O próprio pistoleiro não é um personagem super simpático e amigável e amável, que você fica torcendo pelo personagem, ele não é um personagem horrível também, e como eu falei, eu tô só aqui no começo, então eu sei muito pouco sobre ele, o que é um pouco estranho também, é que estou 3 livros e eu sei muito pouco do personagem, mas como é a obra mais grandiosa do Stephen King, eu com certeza quero continuar e eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. E como eu falei, gente, eu tô só no começo mesmo. Uma coisa que eu vou querer conferir depois também são os quadrinhos, porque a história foi adaptada pra quadrinhos e tem até um prequel, mas que não foi escrito pelo Stephen King. E sobre o filme, que tem o Idris Elba como pistoleiro e o Matthew McConaughey como o Homem de Preto, ele vai se passar já no contexto do 4º livro, se não me engano, entre o 3º e o 4º livro, ou já no 4º livro pra frente, não tenho certeza agora de cabeça. Mas então eu pretendo ficar em dia com essa série antes de chegar o filme. E bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muitos de vocês me pediram esse vídeo, estavam preocupados que queriam saber da Torre Negra. Sei que muitos fãs do Stephen King são super fãs dessa série. Eu deixei mais pro finalzinho mesmo porque eu queria tentar ler o máximo possível e ter uma opinião melhor a respeito. E eu tô super empolgada pra continuar. Então é possível mais pra frente que eu faça um outro vídeo quando eu concluir a série e falar mais um pouquinho de como foi toda essa experiência. Me contem também então como é que foi a experiência de vocês, qual o livro favorito de vocês da série, isso é uma coisa que eu gostaria de saber. Eu sei que muita gente é apaixonada pela escolha dos 3. Eu achei legal, mas eu acho que eu não amei, assim, eu tô gostando bem mais de Terras Devastadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. E amanhã tem o último All About King. Já deixo aqui meu muito obrigado por tudo, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!